Então vamos agora para o nosso carro. Eu vou pegar direto o carro dele aqui para a gente ver. Teu carro funciona? Teu carro anda? Então, vamos abrir aqui teu carro. Ok. Para que precisa do locale? Ah, tá. Então, como a gente está em C++, a gente usa o C-Locale e o C-stdio. São as mesmas bibliotecas, só que compiladas para C++. Funciona da mesma forma. Então, no meu carro, eu tenho o limite de passageiros, eu tenho os passageiros, o limite de passageiros, o meu tanque, o limite do tanque, quilometragem. Tá certinho, ó. O normal é nós utilizarmos o que a gente chama de camel case, né? Maiúsculos e minúsculos. Quando você está em FUP fazendo programação estruturada, nós utilizamos o underline case. Então aqui seria limite de passageiros em programação estruturada. Em programação orientada a objeto, o padrão normalmente é esse de case de camelo, camel case. Tanque e tudo mais. Então aqui nós temos o nosso construtor, passageiros, limite de passageiros, tanque, limite do tanque e a quilometragem padrão, perfeito. Atribuição, perfeito. Nós temos o show. No lugar desse show a gente poderia ter feito o que a gente fez na aula passada, que era o toString, que aí ao invés de a classe se comunicar diretamente com o usuário, a classe ela retorna a informação e lá o teu módulo de entrada e saída se comunica com o usuário. A gente pode trocar aqui só para a gente relembrar. O que é esse bool passenger? Tá. Ele verifica se ainda cabe alguém dentro do carro, né? Sucesso. Então, se a quantidade de passageiros for menor do que o limite, aumento em 1, escrevo que deu certo e retorno true, sucesso. Se não, eu faço isso. Só um detalhe. Em relação a boas práticas de programação. Idealmente, todas as funções devem ter um tipo de retorno padrão, tá certo? Para o caso de você ter vários ifs e elses, imagina que, nesse caso, sempre vai cair do else, se não entrar no if. Mas imagina que não cai nenhum dos ifs e elses. Não tem um retorno, ele não acha o retorno, então quando chega aqui ele fica, cadê? O que é que eu vou retornar? E aí você tem uma falha. Tudo bem? Então, idealmente, você sempre deixa um retorno padrão. Nesse caso, ou a gente faria isso daqui na marra, tá certo? Ó, o padrão é se por acaso não entrar no if, não entrar no else, não entrar em canto nenhum, o que é que ele vai fazer? Retornar falso. Ou então eu tirava o else. Ou então eu tirava o else. Porque como o if já mata o código, o que eu posso fazer é me livro desse cara aqui, que é o que normalmente eu gosto de fazer. E aí você se livra do else. Se a quantidade de passageiros deu certo, imprimo, se não, mostro que falhei e pego o beco. Tudo bem? Ok? O que é isso daqui? É tirar um passageiro, né? Então, se a quantidade de passageiros é maior do que 0, então eu diminuo a quantidade de passageiros em 1, aviso que deu certo e retorno true. Se não, eu aviso que não tem ninguém para sair do carro, dou um endl e retorno falso. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Isso. Fazer a quebra de linha já no puts, ou coisa não tem nada a fazer? O puts já faz quebra de linha. Oi. Não entendi. Se... É porque se for igual a 0, eu vou tirar. É verdade, se for igual a 0 não tem quem saia do carro, né? Então, eu só posso tirar alguém se for maior do que 0. Perfeito. Beleza? Tudo bem. Estou usando seu código sem autorização prévia, mas achando que vai dar certo. Vamos lá. A licença é minha. Tudo bem. Olha aqui que legal. Esse método aqui é o método que faz o abastecimento. Para abastecer, nós temos aqui de novo interação com o usuário, tá vendo? Eu peço a quantidade de combustível, leio a quantidade de combustível,
Se ele não suportar quantidade de gás, se já está cheio, avisa que já está cheio. Só que o código pede para fazer isso? Acho que não, né? Não, tudo bem. Isso é uma orientações de acordo com... Não, tudo bem. Assim, vocês, como o código ele não tem teste automático, então não tem problema esse lance de você digitar mais ou digitar menos ou colocar novas funcionalidades, porque nós não temos correção automática, que nem no Moodle, né? Então aqui são só algumas coisas para verificar se pode dirigir, se cabe ou não cabe. Vamos aqui, dirigir. Se eu não tenho passageiros, aviso que não tenho passageiros. Se eu não tenho combustível, aviso que não tenho combustível. Se o combustível não é suficiente para percorrer o trajeto, aviso que não tem combustível suficiente. Se não, ele percorre o trajeto. Sucesso, perfeito. Ok. Aqui é para poder escrever com acentos. Criamos na nossa main o carro. Fazemos todo o processo de ifs e elses. E aí termina o código. Tudo bem, vamos começar a mexer nesse carinha aqui. Para tornar ele mais C++ável. Tudo bem? Então a gente está nesse processo de passar do C para o C++. E aí a gente vai... Peguei o código dele para não ter que fazer todo do zero, para já aproveitar algumas coisas. Então, alguns objetivos que a gente vai tentar fazer. Evitar a entrada e saída dentro da classe de negócios. Então, o nosso objetivo é que a classe carro não converse com o usuário. A classe carro vai conversar com a main e a main conversa com o usuário. Então, nosso objetivo é, assim, ideal é que ela não fique fazendo entrada e saída. Ok? Nosso objetivo primeiro é esse. Então, vamos ver o que a gente poderia mudar aqui. Funciona? Isso dá para compilar? Code, makefile, cpp flags, igual, a menos, igual, menos sd, igual, c++, 14. Ponto barra make carro, ok, ponto barra carro. Quais são os comandos, hein? Nem eu lembro. Tem um help aqui? Tem. Então vou tentar sair dirigindo. Vamos lá. Drive, vou mandar 50 km. Coloca a quantidade. Ah, tá, é porque tu não fizeste com comandos, né? Você fez com interação com o usuário. Pessoal, é super comum vocês acharem muito estranho esse processo de comandos. Provavelmente vocês só sabem, tipo, digite a quantidade, receba a quantidade e tudo mais. Mas é mais fácil a gente fazer um código assim porque nós poderíamos automatizar ele daqui a pouco. Como assim? Vou criar aqui uma série de comandos que nós vamos inserir. Tipo, teste.txt. Então, a primeira coisa que eu vou rodar é show. Depois eu vou rodar, entrar alguém. Depois eu vou rodar o quê? Preencher 50 de combustível. Depois eu vou dar um show de novo. Então, meu objetivo é poder copiar, colar isso daqui e ele já executar e eu ver se está funcionando. Para que eu não tenha que ficar interagindo com o programa o tempo todo. Ok? O nosso objetivo é copiar isso daqui, colar no terminal e ele sair processando todos os comandos. Vocês estão aqui ou estão em outro lugar? Então, se vocês estão aqui, estejam aqui. Mas isso aí vai dar um problema. Porque a gente lá só vai suportar uma opção. Se for colocar um bocado de opção, ele vai dar um estado depois. E aí a gente vai corrigir isso. Tudo bem? Então, bora lá. O código de vocês está parecido com o dele ou não? Está muito diferente? Mais ou menos? Então, vamos mexer aqui em algumas coisas, tá certo? Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente poderia dar uma melhorada legal. Esse show, ele já está fazendo interação direto com o usuário, não é verdade? Já está mostrando. Eu não quero que ele mostre para o usuário. Eu quero que ele retorne uma string. Porque eu quero receber essa informação e utilizá-la como eu bem entender. Então, como é que eu faço para transformar isso daqui no string? Lembra do nosso amigo que a gente conheceu semana passada?
SSStream, ok? Então, precisa não precisa do include string que já vem no std.io. Não, no IOStream. Tudo bem? Tá, é por causa que faltou esse cara aqui, ó. Se faltar esse cara aqui, você vai ter que fazer std_string. Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um fluxo de saída. String, stream de saída. Saída. E aí eu vou jogar esses dados para lá. Saída recebe os passageiros. Os passageiros que estão em PSSGR. Recebe o tanque, que é... sentar, tá? Que é o tanque... Qual é o nome da variável? Tanque. Tanque com Q. Recebe a quilometragem. KM. Diz. Tem problema se tiver feito com Não entendi, repete. Tipo assim, as variáveis eu fiz com os mesmos que tinha lá do raio-x. Os mesmos que tinham lá do raio-x. Não, o raio-x é para orientar vocês em relação ao nome das variáveis, nome dos métodos, tipos de parâmetros, entendeu? Então, assim, é uma sugestão para simplificar a criação das coisas. Quilometragem, então nós temos quilometragem, nós temos fuel, os passageiros, quilometragem. Qual é o nome da tua variável? KM. NGL para a gente terminar a linha. Ok. E aí como é que eu retorno esse cara? Saída.str. Porque... Oi. Diz. Não é porque eu estou assim, estava ali com esse tempo Não. Passageiros, quantidade de gasolina e a quilometragem atual. Ok? Porque agora não é mais um show. Agora esse cara virou um toString. É preferível que os nossos objetos sejam transformados em string do que eles imprimam diretamente, porque aí eu posso pegar essa string e processar essa string, tratar essa string e colocar da forma como eu quiser. E salvar no arquivo, e salvar no buffer. Porque se eu dou o print, eu simplesmente jogo para a tela e não tenho mais opções de mexer nesse cara. Usou um caractere aqui lá, quando foi tratar string, você correu até esse caractere e sabia que isso era uma informação. Mas aqui eu não preciso usar um getLine porque eu estou escrevendo, eu não estou lendo. Então, como eu estou escrevendo, o que vai aparecer na tela é PES2, fuel 30 de 30 litros e quilômetros 10 de 10 quilômetros. Ok? Então eu posso, por exemplo, não colocar o NGL. Olha que legal. Não vou colocar o NGL, porque se eu quiser colocar, exemplo, quero colocar vários carros, eu posso colocar vários carros, eu não estou preso no NGL. Se eu quiser imprimir um carro e dar um Enter, eu imprimo a string e dou um Enter. Ok? Então nesse toString a gente não deve colocar o NGL. Tudo bem? Porque senão eu forçaria a pessoa que está usando o carro a sempre quebrar a linha. E eu não quero forçar isso. Ok? Então vamos ver aqui se a gente precisa mudar o entrar passageiro. Não precisa, né? Porque não entra sempre de um por um. Ok. Entra sempre de um por um. Ó, algumas regrinhas só de boa escrita, tá certo? Todos os binários, a sugestão é que sejam separados. Então assim fica melhor. Todos os binários. Puts done, tudo bem? Feio. Como a gente não tem ainda exceções, é mais fácil lançar as exceções dentro do código, daquilo que está acontecendo de errado. Ok? Então, aquilo que der de errado, você por enquanto vai lançar dentro do código. Acho que até semana que vem, ou até semana que vem. Então, a gente só vai lançar o que der errado. O que não der errado, a gente não avisa bem aqui. Tudo bem?
O puts, ele já dá o endl, então eu não precisaria dar o puts e ainda forçar o endl, porque o puts já faz o meu endl. Se eu não quisesse usar as versões do C, cout, endl. Ok? Vamos lá. Sair passageiro. Então eu não vou avisar que deu certo, porque é o padrão, mas se der errado eu aviso que deu errado. Binários a gente separa. Ok, sucesso. Ops. Vamos lá. Abastecer. Abastecer precisa de parâmetro? Precisa. Idealmente abastecer. Recebe o parâmetro que é o tanto que eu estou tentando abastecer. Então a gente poderia se livrar disso daqui e colocar a quantidade de gasolina como parâmetro. Float, QTD gás. Não precisa criar variável. Porque a variável já está aqui, né? Ok, o seu tanque não suporta. Seu tanque tem essa... Vamos colocar... Só para a gente simplificar, colocar só o que a questão pede. Tá certo? O que é que a questão pede? Nem lembro mais. Quando for acima é só preencher daí. E não avisa erro, né? Não. Tudo bem, então vamos tirar os erros. Então a única coisa que eu quero é... Só manda substituir para o máximo. Só mando colocar o máximo. Então, se o tanque for menor do que o limite de tanque, ele tenta preencher. Tenta preencher como? Coloca o máximo. Retorna true. Não tem retorno true e false. É só preenche e acabou-se, né? Então não preciso disso daqui não. Não preciso disso daqui não. Não preciso disso. Não preciso disso. Pode fazer assim. Professor, esse this que ele ficou usando direto aí é porque ele não criou o objeto, é isso? Não, esse this é só para explicitar que você está referenciando um atributo, mas eu não precisaria dele. Eu não teria a obrigação de colocá-lo, tá certo? Então, o tanque mais quantidade de gás, que é isso que eu quero fazer. Se por acaso isso passar do limite, se tanque maior do que o limite, tanque recebe o limite. Usando um ternário aqui, só para a gente usar, só para a gente brincar, né? Então, tanque recebe. Se tanque for menor do que o limite do tanque, tanque recebe tanque. Se tanque é menor do que o limite, recebe tanque. Se não, recebe o limite de tanque. Professor, meu professor nunca me disse que existem operadores ternários. Ó, pai. Tudo bem. Operador ternário, meu povo, é um operador de substituição. Quem aqui viu ternário? Ó, boa parte, né? Ok. O operador ternário é um operador de substituição. Então, ele faz um processo de troca. O que eu estou fazendo é, se isso for verdade, use esse pedaço de código. Se isso não for verdade, use esse pedaço de código. Então, isso é um operadorzinho que tem em C, tem em Java, tem em Python, tem em todo mundo. Então, aqui eu verifico. Se tanque for menor do que limite de tanque, o que é que eu vou utilizar? Tanque. E aí, tanque vai receber tanque e não muda nada. Se tanque for menor ou igual, né? Se tanque for maior do que o limite de tanque, o que é que eu vou substituir? Limite de tanque. Tanque recebe limite de tanque, aí, tipo, tá lotado o tanque. Um operadorzinho ternário que substituiria, por exemplo, o if else, né? Se tanque for maior, né? Maior do que limite de tanque, tanque recebe limite tanque. Professor, eu prefiro o if, então fica com if. Não, deixa o outro como exemplo. Tudo bem? Então, ternáriozinho, tá certo? Se quisesse inverter, se tanque for maior, então eu uso o limite. Se não, eu utilizo o tanque. Ok? Tem todas as linguagens. Eu utilizo o
já recebe e aí não muda nada. Tudo bem? É um operador de substituição. Dirigir, vamos fazer no mesmo esquema booleano. Esse lance de ficar usando o booleano é só uma coisa chata enquanto não temos exceções. Que a nossa meta é se livrar dessa desgraça o mais rápido possível. Ok? Então, se a quantidade de passageiros for 0, eu aviso que deu erro. Se o tanque for 0, eu aviso que não dá para preencher. Se eu não tiver suficiente, eu aviso que não dá. Se não, eu aviso que deu certo e eu retorno true. Se não, eu retorno falso. Ok? Então aqui vamos para main. Vamos para a mamãe. Vamos para a mãe. O que é que vai mudar aqui, pessoal? Eu vou fazer uma nova estrutura. Eu vou mudar aqui dentro do código para ficar no modelo de linha e depois eu vou tirar isso daqui para a gente aprender a fazer de forma destacada. Então, nosso objetivo é ler a opção, sucesso. Se a opção é o help, não tem mais o que fazer, imprimo e saio. Se a opção é entrar passageiro, não tem mais o que fazer, mostro. Ó, vamos fazer aqui. Ó. Dentro do código só vai ficar mensagem de erro, tudo bem? Então, se der certo, se eu conseguir inserir o passageiro, eu vou fazer um puts done. Tudo bem? Vamos aqui para o else. Se a opção é mostrar, o que é que eu tenho que mostrar? O carro.toString, né? Puts, ou então cout carro.toString. Ok? Se a nossa opção foi dirigir, eu vou precisar da quilometragem. Então eu leio a quilometragem, tá perfeito. E aí eu mando dirigir. Se deu certo, eu aviso que é para avisar alguma coisa, nem lembro. Aviso que deu certo. Se deu errado, a gente tem a mensagem de erro lá atrás. Ok? A gente já vai tirar essa redundância todinha. A última coisa que eu posso pedir é para preencher. E aí a gente vai utilizar a mesma regra aqui do preenchimento. Não, eu quero saber do combustível, né? Gás. Eu vou ler a gasolina e vou mandar passar a gasolina por parâmetro. Se isso daqui der certo, eu vou avisar que deu certo. Isso é muito redundante. A gente vai melhorar isso já. Será que já funciona? Vamos testar? É car void. Não tem retorno não, né? Não, eu sempre aviso que deu certo. Então eu encho o tanque e aviso que deu certo. Tá mais parecido com o código de vocês agora? Ou ainda tá totalmente diferente? Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem, vocês falam, eu abro de vocês e a gente... Não, deixa. A gente tá aqui é para errar, ok? O fracasso por si só não tem mérito algum, mas o fracasso aprendido tem muito mérito. Porque o objetivo é o sucesso, a gente não pode dar os parabéns por fracasso, né? Mas a gente erra no objetivo de aprender e fazer direito. O que é que ele está avisando que está errado? Ele está... Vamos fazer o seguinte, fazer o seguinte, bem aqui no comecinho eu vou colocar se OP for igual a fim, break. A gente sai do nosso projeto. O int está faltando um returnzinho bem aqui, return 0 e vamos rodar de novo, né? Make carro ponto barra carro. Vamos pegar meu teste? Vamos lá.
mandei mostrar, mandei entrar alguém, coloquei 50 de gasolina, mandei mostrar. Depois, eu nem lembro qual é a regra de direção. Qual é a regra de direção? É 1 km por litro, né? Não, é 10 km por litro. Então eu vou botar só 5 que ele estava liso, gasolina tá cara. Aí eu mando, ele começa com tanque zerado, é? Então ele manda dirigir 40 km. Aí peguei minha mulher que estava lá. Aí agora eu vou dirigir, agora vou pro colégio das crianças, dirigir mais 20 km. Aí o que é que ele vai avisar? Que não tem gasolina. Aí eu vou dirigir 5 até um posto, vou botar mais gasolina, botar aqui agora 10 de gasolina. Aí eu vou dirigir até o colégio das crianças, que é mais 30 km, é longe o colégio das crianças, ok? Aí eu vou tentar botar outra criança. Aí o que é que ele vai avisar? Que não dá, porque eu comprei uma moto, na verdade, né? Eu comprei uma moto. Na verdade, eu coloquei o limite 2 só para facilitar, forçar o erro, né? Aí ele vai avisar que não dá, eu mando minha mulher descer aí de Uber, e aí eu pego o menino. E aí minha mulher ficou com raiva, eu desço para ir com ela e mando o menino ir dirigindo, que ele já tem mais de 18 anos. Ok? E aí eu mando ele voltar para casa mais 40 quilômetros, ok? E aí o que é que vai acontecer? Vai avisar que pode ou que não pode? Pode. Né? 10 dá para percorrer 100 quilômetros, na verdade. E aí ele chega em casa, sai, e aí ele manda o cachorro sair, mas aí vai avisar que não tem mais ninguém, porque o carro não detectou que tinha entrado um cachorro. Ok? Ah, tá, eu não estou colocando o show, né? Vamos colocar o show aqui no final. Então o meu objetivo é copiar e colar isso daqui para que eu não tenha que ficar digitando isso daqui 1 bilhão de vezes. Ok? Por isso que a ideia é que o código seja orientado a comandos e não interativo, do tipo, digite se alguém entrou, digite quantas pessoas entraram. Então o objetivo é que teu código não tenha esse tipo de interação. Eu estou fazendo o código para ser, entenda, avaliado por um script. Nossa ideia é evoluir para isso, tá certo? Se vocês quiserem, depois que a gente tiver assim, um pouquinho mais maduro, eu passo os scripts de entrada e saída, para você rodar teu código contra o script e ele dizer, beleza, 100% de compatibilidade. A entrada é essa, a saída esperada é essa, o seu código rodou e deu a saída esperada. Que nem a gente fazia em FUP. Mas como isso daí é um pouquinho mais avançado, então vamos tentar rodar assim. Então vamos copiar aqui. Então, os comandos são realmente esses. Vamos olhar se os comandos é esse. É in, out, show. É out ou não tem out? Não tem out, né? Então vamos fazer o out aqui. Vamos fazer o out. Ok? Se foi out, então eu faço carro ponto out passenger. Ok? Se não der problema, dou. Então, eu vou compilar de novo. Ups, tem alguma aspinha errada aqui, né? Out é booleano. É booleano. Bababá. Cadê? O que é que ele avisou aqui? É porque no if em passageiro não fechou a chave. Tá, certo, perfeito. Ok, vamos andar de carro agora. Então, vou pegar aqui, copiar tudo e vou colar aqui. Onde Shift V. E foi ruim porque ele pegou a entrada toda, tá vendo? E aí mandou só as respostas. Eu não tô vendo o que é que tá acontecendo. Vamos fazer uma forçaçãozinha aqui, tá certo? No meu também tá certo. Hã? Você copia, aí ele, de acordo com os comandos, ele vai mostrando. É porque a gente colou tudo. Eu também colei tudo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mandar ele mostrar o que é que ele está lendo. Cout OP NGL. Oi. A entrada é com boot buffer, né? Hã. Então
Então quer dizer que você pode fazer o comando e logo após colocar o texto. Na verdade, quando você cola essa informação, você está mandando tudo para o buffer de entrada e saída. Aí o teu código está rodando, ele está pedindo as coisas do buffer. Como tem coisas no buffer, ele não trava a entrada para o usuário, entendeu? Então, como tem coisas do buffer, ele sai consumindo o buffer e processando o buffer, consumindo o buffer e processando o buffer, como se a gente estivesse fazendo uma operação em batch, né? Várias operações. Então, nas funções que precisam colocar alguns valores dentro, você tem que pedir fora. Nosso objetivo é, assim, o nosso objetivo é fazer entrada e saída só do lado do usuário, não fazer entrada e saída do lado do back-end. Então a gente poderia imaginar que o nosso main é o nosso front-end e o nosso carro ele é a lógica do back-end. Então o carro não se comunica com o usuário, tá certo? Então vamos ver se agora melhorou para a gente ver a entrada e saída. Passa, aqui é o resultado do show, né? Vamos colocar o show identado, só para ficar mais fácil para a gente enxergar. Cadê o show? Show. Tá aqui. Então vamos compilar de novo esse carinha. Make carro. Ponto barra carro. Vamos, cadê? Copiar e Ctrl Shift V, colar. Agora a gente pode acompanhar, né? Esse foi o início, não tem nada. Manda alguém entrar, sucesso. Aqui, como ele não está passando parâmetro, eu não estou imprimindo parâmetro, não dá para ver, né? Mas eu coloquei o combustível 5, mandei mostrar, tá aqui um passageiro e 5 de combustível. Mando dirigir aquele tanto. Aí ele mostra que deu certo, depois eu mando entrar minha mulher, mando dirigir, aí ele diz, olha, não tem combustível suficiente, mando dirigir até o posto, lembra disso? Mando dirigir até o posto, boto combustível no posto, sucesso, mando dirigir até o colégio dos meninos, tento botar um menino, não dá, eu saio, boto o menino, não, eu boto a mulher, eu peço gentilmente que ela saia, claro. Aí o menino entra, aí eu saio também para ir de Uber com a mulher, o menino dirige até em casa, sai, quando o cachorro tenta sair, aí diz, olha, não tem mais ninguém no carro, eu mostro o tanto que eu andei, que andei 3 km, tenho 3 litros de gasolina e andei 115 km. Beleza? Ok. Hã? Colégio é longe do menino. Vamos fazer uma mudançazinha aqui, só para facilitar o processo, modularizar a nossa ideia de entrada e saída. Tudo bem? Então a nossa entrada e saída por enquanto é tudo na main, mas eu não quero que seja tudo na main. Eu quero que seja um módulo, por enquanto, separado. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse código que eu tenho e eu vou criar uma nova classe, que eu vou chamar de classe de controle. A nossa classe de controle vai ser a entidade responsável por pegar os dados do usuário, repassar para o back-end, pegar as informações do back-end e repassar para o usuário. Mas, professor, funciona. Está tudo na main e funciona. Por enquanto. Ok? Você só tem uma classe. Então é melhor a gente aprender a fazer esse meio de campo enquanto só tem uma classe. É fácil de pensar do que quando eu tiver que trabalhar com 3, 4 entidades, 5 repositórios, entendeu? E todo mundo trabalhando junto, pensando junto, processando junto. Ok? Isso que a cabeça da gente explode. Então, esse processo aqui de troca vai ser fácil. Então, eu vou criar 2 códigos, tudo bem? Só para a gente fazer que nem nós fizemos naquele do... Qual foi? Que a gente fez primeiro em C e depois C++, né? Então, a gente deixou tudo na main e agora eu vou criar um novo carro. Carro 2.cpp para... Oi. O método, os valores que eles funcionam tipo uma função, os valores que ele cria e quando ele termina o processar, ele desaloga na memória. Tá. Vamos ver então, né? Vamos ver isso daqui funcionando. Então, eu mandei um videozinho para a playlist de vocês, eu acho que ontem à noite, falando de debug. Ou vocês não viram? Ou não apareceu? Apareceu, né? Pronto. Então, só por curiosidade, se o professor de FUP não mostrou isso para vocês, nós podemos ver o código em funcionamento e aí ver a alocação de
de memória, alocação de variáveis e etc. E a gente vai fazer isso agora, tá bom? No VS Code você clica nesse potó bem aqui, tá vendo esse potó? Você clica nesse potó, ok? Para debugar, nós precisamos que o nosso código seja compilado com a flag de debug. Se você tivesse no CodeBlocks, no Gin, no Qt Creator, em qualquer outro local, ele já faria isso automaticamente. Mas no nosso caso, nós precisamos desse "-g". Esse "-g" diz que o executável que eu vou criar, a partir desse processo de compilação, dentro dele já vai ter definidas as instruções para que um debugger, um debugador, consiga acompanhar passo por passo. Se você não tem esse "-g", ele cria só o código executável. Se você coloca o "-g", ele vai criar o código executável, mas de forma que um debug consiga acompanhar passo a passo. Alguém que já viu um debug funcionando, levante sua mão. Ok, os outros nunca viram, né? Então vamos ver agora, tá certo? Oi. Perdão? Tá, tudo bem. O que é debugar? Vocês debugaram talvez usando printf, né? Um monte de printf, né? Passei 1, passei 2, passei 3, vai dar certo, tenha fé, merda é essa, entendeu? Então assim, um monte de um monte de códigos, né? Se chegar aqui, eu faço a volta olímpica no quarteirão. Eu lembro de uma vez, eu estava debugando meu projeto final de FUP. E aí eu passei assim, acho que 2 semanas atrás de resolver o mesmo bug. E aí eu lembro da vez que o negócio que eu consegui botar para funcionar, eu saí correndo o quarteirão todinho fazendo a volta olímpica, né? Que então deu certo e tal. Dei a volta no campus lá da UES, no bloco lá da UES. Então o que a gente quer fazer? Nós queremos ver o código em execução, tudo bem? Se você não der esse "-g", o executável que ele vai gerar não pode ser debugado. Porque para debugar o executável ele tem que ter instruções, como se fossem assim, instruções que sejam acompanháveis. Para que eu gere um código com o interesse de debugar, no processo de compilação a gente coloca esse "-g", que seria o equivalente a fazer G++ menos G, tá certo? Então, no Visual Studio Code o processo é esse. Você vem nesse potó com as asinhas. Você vai clicar bem aqui, ele vai abrir as opções. Você está debugando o que, meu filho? Você vai dizer, ó, estou debugando um C++. Serve para C também. Ele vai criar esse arquivo, que é o arquivo de configuração de debug, e você vai vir só bem aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem program? Tá vendo aqui? Bem aqui você vai colocar o nome do executável que você vai debugar. No caso aqui eu vou deixar só esse cifrão workspace, e o nome do executável que eu vou debugar é o que? Carro, não é isso? Carro com C maiúsculo? Carro. Pronto. Já está no ponto da execução de debugamento. Posso fechar esse negócio que ele foi criado dentro da pasta do VS Code, e eu já posso debugar o carro. Tá vendo aqui o carro.cpp? Debuguemos. Vou mandar recompilar o meu amigo, né? Então, make carro. Ups. RM carro, só para recompilar. Make carro. Você vê que agora ele compilou com "-g, tá vendo? "-gzinho. Então, oi. Essas flags aí, o que quer dizer "-all"? Tá, "-all" significa se tiver algum warning ou alguma coisa que não esteja adequada, me avise. Aí ele avisaria do tipo, olha, essa variável você não está usando. Olha, você tem um if-else que é ambíguo. Esse else pode ser interpretado como mais de um if. Ei, filho, você tem... Então esse "-all" significa mostre todos os warnings. Sem ele, vão ser omitidos uma série de warnings. Tipo, ei, filho, você está dando um printf, mas você esqueceu de passar o parâmetro. Funciona sem o warning. Ele consegue compilar, mas o warning normalmente é uma coisa boa. Ele está avisando de algo que não deveria ser aquilo. Então aqui eu estou dizendo, olha, eu quero ver todos os warnings, e a versão do C++ que eu estou utilizando não é a de 99, é a de 2014. Tudo bem? E esse "-g" inclui instruções de debug. Então, como é que nós vamos debugar?
Para debugar, você pode setar breakpoints, que são essas bolinhazinhas vermelhas aqui, tá bom? Então eu vou setar um breakpoint logo no começo do meu código. E aí eu vou clicar no potó e clicar nessa setinha verde. Ok? O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir um terminal e ele vai... Tá, não interessa não. Ele vai dar esses loadings, esse monte de coisa aqui. Então vamos lá. Aqui são as variáveis do escopo. Ó, não criei um carro? Acabei de criar o carro. Qual é o default do carro? Ele vai me mostrar. Ó. O default do carro é 0 passageiros, limite 2, tanque 0, limite de tanque 10 e 0 km. Tudo bem? A opção por default é vazia. Posso ir para o próximo passo. Próximo passo. Próximo passo. Cadê o próximo passo? Ah, o próximo passo é ele pedir uma opção. Então eu tenho que ir lá para o debug e colocar aqui um show. E aí ele coloca a opção igual a show. Tá vendo aqui? Sim. E agora eu vou para o próximo passo, que vai fazer... Bota aqui. String OP. Enquanto um... Não, tem alguma coisa errada aqui. Ele está no canto errado, né? Será que eu compilei o código certo? Acho que eu compilei. Não. OP show e ele está chegando aqui agora. Ah, vamos ver se dá certo aqui. Minha próxima instrução é... Eu digitei show, né? Ah, ele está comparando. Não é help, não é in. Vamos para o próximo. Não é out. Não. Ele está rodando o código errado. Deixa eu salvar e recompilar aqui. Eu não criei dois códigos, um carro e um carro 2. Será que eu estou compilando o bicho certo? Vamos de novo aqui. Ah, não, foi o carro mesmo, né? Make carro. Ok. Estava desatualizado por algum motivo. Então bora lá. Rodar. Ok, vamos ver se agora funciona, né? Ok, agora eu acho que deu certo. Porque ele não chegou ainda em OP, ele ainda está no carro. Vamos pro próximo, F10. Ok. Aí ele cria OP, tá certo. Agora ele vai pedir OP, travou e foi pro terminal. Aí eu vou lá pro terminal e digito show. Aí ele destrava e volta para cá. Aí ele vai mostrar a opção. Cadê? F10. Que é a mesma coisa que clicar aqui. Mostrar a opção. Que é que eu vou ver aqui no terminal. Show. Então agora eu vou pro próximo. É fim? Não. É help? Não. É in? Não. É out? Não. É show? Sim. Vai entrar no if. Vai pedir o toString. Eu quero pular para dentro da função. Eu vou clicar aqui em step in, né? Pular para dentro da função. Aí ele vai pular para... Não, eu não quero ir para dentro do OS string. Eu quero ir para dentro do string. Não. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer um breakpoint aqui. Na função. Ué, onde é que eu tô? Dentro da função show, Onde é que eu estou? Ah, será que eu estou pedindo outro parâmetro? Done. Show. Ué, nunca debuguei C++ aqui não. Onde é que ele está? Ah, tá, eu mandei ele rodar. Ele não está abrindo o objeto por algum motivo. Tudo bem. Eu queria que ele entrasse dentro do toString. Mas ele não entrou. Ele não entrou. Deixa eu travar bem aqui, ó. Vamos de novo aqui. Vai, Potó.
Então, vamos pro próximo. Travou em OP. Show. Show. Próximo vai. Não vai achar nenhum, vai voltar. Vai achar o show. Vai imprimir carro.toString. Ele não entra no objeto. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu achei que ele fosse parar bem aqui. Nesse breakpointzinho bem aqui. Não tem uma tela aí de log que vai mostrando esses passo a passo escritos? Uma tela de log. Não, tipo ali, problemas. Não, isso aqui é quando dá algum erro no teu código. Aí ele fez aqui. Debug console. É justamente onde eu estou. Ó, aqui eu estou setando os breakpoints, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, eu tento descobrir e depois eu aviso para vocês que eu não estou entrando dentro dos objetos para rodar o código dos objetos. Eu estou aqui na main. Ele está fazendo alguma besteira. Entrou. Não sei. Eu acho que eu não tinha setado o breakpoint ainda. Então, talvez eu cliquei ou então eu não cliquei. Na hora que ele deu um show, eu pedi para ele parar assim que chegasse dentro do toString. Quando eu olhar para cá, ó, eu vou ver o objeto, saída. Eu venho o des. Quem é o des nesse caso? É o carro, né? Então aqui os objetos do carro. Então quando eu entro na função, eu crio isso daqui. Quando eu saio da função, as variáveis locais são destruídas. Aqui eu posso rodar e sair. Ok? Posso continuar executando até o próximo breakpoint e aí vai. Então, se vocês nunca tinham visto o debug é assim. Os breakpoints eles servem para você mandar executar até parar num determinado ponto. Né? Então, posso mandar entrar alguém. Ok? Ele está bem aqui. Vou mandar continuar executando. Ele continua executando, deu o que deu certo e etc. Então, isso daqui é um debug, prazer. Tchau. Então, vamos lá. Oi. Existe alguma desvantagem em deixar o código com menos G? Tipo não. Pode colocar menos G sempre. Claro, o código com menos G não é otimizado para execução, né? Ele inclui flags de execução para eu acompanhar. Então vamos fazer o que a gente combinou que ia fazer. Vamos separar essa parte da interação com o usuário dentro de um controlador. Já salvei o carro, então eu vou criar aqui um struct controller, ok? O meu controle controla quem? O meu controle controla quem? Quem é que eu estou controlando aqui? O carro. No caso eu só tenho isso. Então no meu controle eu vou controlar o carro, ok? O meu controle vai ser basicamente ele vai ter duas funções. Uma que a gente vai chamar de shell e uma que é o processamento do laço. Tudo bem? Então, o shell tem uma responsabilidade, é receber perguntas e retornar respostas. E o laço vai fazer o laço, que é pegar o que o usuário digitou e mandar para o shell e imprimir o que o shell devolve. Então vamos começar pelo laço. Isso daqui que a gente fazia bem aqui, vem para cá. Então a gente tem uma função que se chama void entrada e saída, tá certo? O que é que a nossa entrada e saída vai fazer? Vai fazer isso daqui. Eu tenho um string. O que está dentro do while eu vou passar para cá, mas não os comandos, só o while. O que eu quero é só o while. Então, ao invés de pegar só uma operação, eu vou trabalhar com linhas. Então, eu vou puxar uma linha inteira e passar uma linha toda para o processador de comandos. Pego uma linha, passo para o processador de comandos e imprimo a resposta. Pego uma linha, passo para o processador de comandos e imito a resposta. Então, o que eu quero ler é uma linha. Vou pegar a linha todinha. Tudo bem? Então, eu faço para sempre. Enquanto true. Pego a linha toda. Como é que eu pego uma linha toda? Get line de onde? Do cin e coloco em linha. Vamos fazer logo uma forma de pegar o beco, né? Se a minha linha é fim ou então end, então eu
retorno, acabou o código. Ok? Se a minha é int, acabou o código. Se não, eu vou pegar a minha linha e mandar para a minha função shell. Cout shell de line. Pronto. É só isso. Cadê essa função shell? Está bem aqui. Nossa função shell recebe uma pergunta e retorna uma resposta. Ok? É isso que ela faz. Ela recebe uma pergunta e retorna uma resposta. Ok? Para facilitar a minha vida, como em C++ é muito mais fácil trabalhar com fluxos, eu vou transformar essa linha em um fluxo. Ok? Então, string, stream, entrada do usuário, user input, ok? Baseado na linha. Então, a minha entrada do usuário eu coloco baseado nessa linha. E tudo que a gente fazia aqui, solto, vai entrar ali, ó. Tudo que a gente fazia aqui vem pra cá. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu estou saindo da obrigação de ficar tratando com o usuário e estou fazendo um interpretador de comandos. Ele vai pegar um comando que, por exemplo, poderia ser mostrar. E o que é que ele deve retornar? A string do trem. Se eu peço para somar, o que é que ele retornaria? O resultado da soma. Nossa meta é que o processo de entrada e saída com o usuário se dê só aqui. Só aqui eu leio informações, só aqui eu escrevo informações. Todo o resto é fluxo de dados. Estou passando strings para um lado, inteiros para um lado, retornando strings, retornando floats, retornando somas. E só quem imprime é esse cabinha bem aqui. Ok? Então vamos alterar isso daqui para caber no que eu quero. Então, isso daqui é de onde eu vou tirar a informação. Isso daqui é onde eu vou escrever informação. Então, primeira coisa que eu vou ler é uma opção, tá? String op. Vou tirar uma opção do que o usuário digitou. Já, professor, tava muito melhor na main, mano. Tudo bem, então vamos. Quando as coisas ficam assim, o melhor que se faz é desenhar. Então vamos desenhar. Ok? Então o que é que a gente tinha até então? Até então a gente tinha um carro, não é verdade? O nosso carro ele tinha métodos de toString. O que mais que ele tinha? Tinha o entrar, tinha o sair, tinha o dirigir e tinha o colocar gasolina. Ok? Então isso daqui era o que nós tínhamos. Nós tínhamos um carro. Ok? E nós tínhamos uma função chamada main, que fazia duas coisas. A tua main, até então, ela fazia duas responsabilidades. Ela interagia com o usuário, fazia entrada e saída, ok? E ela chamava os comandos do carro através dessa entrada. Então, a main recebia a entrada do usuário, através do CIN ou através de qualquer coisa que fosse, chamava o método correspondente do carro naqueles monte de if-elses e imprimia o que a gente queria. A main fazia tudo. Então a main fazia o processo de entrada e saída e fazia a interação com o back-end. Chamava carro.in, chamava carro.out e todas as outras coisas. Tudo isso, essas duas atribuições, interagir com o usuário e interagir com o back-end, estava tudo dentro da main, só que a gente não está mais escrevendo código procedural. Nosso objetivo é escrever código orientado a objeto, é separar as responsabilidades em entidades diferentes. Então, qual é a proposta? A proposta é que ao invés de utilizar uma função para fazer isso, a gente vai criar uma entidade que faz isso. Nossa entidadezinha vai se chamar controle.
E a nossa entidade de controle, que vai controlar o nosso carro, nesse caso, quando a gente estiver fazendo o Twitter, o nosso controle vai controlar o repositório de usuários, o repositório de mensagens e todas as outras entidades, o gerador de conteúdo. O controle é responsável por fazer as costuras. Olha, o gerenciador de usuários precisa do repositório de usuários. O gerador de mensagens precisa do repositório de mensagens. Os usuários geram twitters. Então, toda essa costura que é feita entre as entidades vai ser feita aqui. Ok? E ela vai ter dois métodos. Um método que faz entrada e saída. Tudo bem? Que a gente poderia chamar de e-mail, ou então entrada e saída. Que ele faz o quê? Pergunta para o usuário o que é que ele quer e fica naquele laço infinito, né? Então aqui nós temos o loop, o nosso loop de entrada e saída. Só que não é esse método que vai interagir com o back-end. Esse método interage com o usuário. Ele pergunta para o usuário o que é que o usuário quer, pega essa informação e escreve para o usuário a resposta. Quem é que sabe interagir com o back-end? Quem é que sabe o que fazer com o pedido? Vai ser um métodozinho chamado shell. O nosso shell, ele não interage com o usuário. Ele recebe uma entrada, uma linha normalmente, tá certo? E ele retorna uma resposta. Então, o que ele faz é isso. Ele pega uma linha, tipo, somar 2 com 2. E ele retorna uma resposta, que seria o quê? 4. Então, ele recebe uma pergunta, um string, e ele retorna uma pergunta, um string. Quando vocês fazem uma requisição HTTPS, quando vocês clicam no botão, o que é que está indo, na verdade? É um string. E o que é que está voltando para o teu computador? É um string. Vai string, volta string. Você está vendo a interpretação daquela string pelo teu browser. Mas a única coisa que vai é string, a única coisa que volta é string. Ok? E aí, de acordo com aquela string, você interpreta aquilo em componentes, em botões, e em mais uma carrada de coisa. Mas o que vai string e volta string. Ok? Pode parecer estranho, mas o objetivo aqui é simplificar. Sempre complica antes de simplificar. Vamos lá? Vamos dar sequência? Então, se eu tivesse em Java, eu faria diferente, porque Java e Python, eles são orientados a strings. Então, você quebra strings, divide, soma, etc. Mas C++ não é orientado a strings, é orientado a fluxos. Então, ao invés de pegar essa linha e quebrar em vários pedacinhos, eu vou fazer o quê? Transformar essa string em um fluxo, que eu poderia chamar de fluxo de entrada, ok? E aí eu teria um fluxo de saída. Isso é o que eu vou ler, isso é o que eu vou devolver. Então eu vou pegar informações desse fluxo de entrada e escrever informações desse fluxo de saída. Então, só para ficar padrão com o que eu utilizo nas outras disciplinas, essa seria a entrada do usuário. User input. Isso foi o que o usuário digitou. E eu vou pegar coisas daqui. Qual é a primeira coisa que eu vou pegar daqui? A opção que o usuário digitou. Ele pode ter digitado embarcar fulano com telefone e tal. Primeira coisa que eu vou pegar é a opção. Se a opção for igual a fim, aqui eu não preciso mais disso, né? Porque vai ser processado lá. Se a opção for help, shell ele recebe uma pergunta e retorna uma resposta. Eu não vou mais imprimir, eu vou retornar. Ok? Retorna uma resposta. Ou se eu quiser utilizar o meu fluxo, eu vou escrever isso daqui aonde? Dentro da saída. Tudo bem? E no final no final de tudo, cadê? Tem alguma coisa aqui que não está fechando, né? Tudo bem. E no final de tudo eu vou... Ixi, estou digitando alguma coisa errada. E no final de tudo eu vou retornar out.str. Se for help, escrevo help para o fluxo de saída. Ok. Se for entrada, eu tento entrar e ao invés do putz eu vou fazer o que? Out recebe
Done. Mesma coisa para cá, né? Mesma coisa para cá. Aqui não é mais Cout, aqui é só o quê? Out. Aqui eu não preciso mais do endl, porque eu não estou mais me comunicando com o usuário, né? E eu vou tirar esse espaço aqui também, tá vendo? Tudo que era espaço eu vou tirar. Hã? Tá. Vou tirar. Todos esses espaços aqui eu vou tirar, tá vendo? Tirei tudo que tinha espaço eu vou tirar. Esses daqui eu vou deixar por enquanto, tá? Se é show, escrevo toString para out. Se é drive, eu não vou mais ler do CIN, eu vou ler de quem? Eu vou deixar só in e out para ficar melhor, tá? In e out. Então aqui eu vou tirar do in. Aqui eu vou escrever para o out, vou escrever para o out, vou escrever para o out, vou escrever para o out. Vou tirar a quilometragem do in. Vou fazer o que aqui? Esse daqui eu vou escrever para o out. Aqui eu vou tirar do in. E vou escrever para o out. O que eu tiver escrito por fluxo de saída, agora eu devolvo para quem me chamou. Então vamos ver a sequência agora. Então agora eu não preciso mais disso daqui, tá certo? O que é que eu tenho? Eu tenho um controle. E desse controle eu vou chamar o método IO. O que ele está reclamando? Tá, o ponto e vírgula daqui. Ok? Então vamos ver o que a gente está fazendo aqui. O controle vai executar o método IO. O que é que o método IO faz? Faça para sempre. Pegue uma linha do usuário, se for fim, volte. Se não, processe essa linha e imprima a resposta. Tá vendo? Pega a linha do usuário, se for end, acaba o código, se não, processa essa linha e imprime a resposta. Processa essa linha e imprime a resposta. Processa essa linha e imprime a resposta. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu espacinho aqui, certo? Para não ter que ficar colocando aqueles espaços em... Lembra aqueles espaços duplos que a gente colocava em um monte de lugares? Pronto, ele veio para cá. Então, pega a entrada do usuário, processa a entrada do usuário e escreva a resposta da entrada do usuário. Se a pessoa digitar fim, saio daqui e termino meu código. Então, modularizei da seguinte forma. Agora eu não interajo diretamente com o carro. A main, ela só manda o controle executar. Se vocês preferirem, a gente poderia chamar esse cara aqui de exec, né? Ficaria até mais bonitinho. Exec. Ok? Manda o controle executar. Quando o controle termina de executar, o meu código acaba. O que é que o exec faz? Pega a linha, lê uma linha, processa a linha, devolve a resposta. Lê uma linha, processa a linha. Ok? Então... E o meu shell faz o quê? O meu shell recebe uma linha, como C++ não é orientado a strings, mas a fluxos, eu transformo isso em fluxo, eu tenho um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Vou ler as informações que eu preciso do fluxo de entrada e escrever as que eu quero devolver no fluxo de saída. E no final eu devolvo o meu fluxo de saída. Vamos ver se esse negócio ainda funciona, né? Com fé. Make carro. Ponto barra. Carro. Show. Olha. In. Out. Out. Não há ninguém no carro. Por que está com 4 espaços? Tá. Porque ele sempre imprime 2 espaços. Tá vendo aqui? Tá, mas não é isso não, ó. É porque eu sempre imprimo 2 espaços aqui, tá vendo? Então ele está imprimindo 2 espaços, não está retornando nada porque está vazio, e aí quando eu mostro o feio imprime mais 2 espaços, então estão saindo 4 espaços. Então eu vou tirar esses espaços de todo canto aqui. Todo canto que tinha espaço vai acabar espaço, tem mais espaço. Feio.
Professor, o que é que significa feio? Feio é quando você se olha no espelho de manhã. Feio. Brincadeira. Professor, você está muito deprê hoje, professor. Brincadeira. Mas assim, engraçado que tem uns dias que a gente se olha no espelho de manhã e diz assim, meu Deus, como eu sou lindo. Incrível o nosso humor, como é interessante. E tem dias que você se olha no espelho e pensa, meu Deus, cadê aquele cara lindo? Bora lá, tirei todos os... Hã? O que foi? Bora lá, tirei todos aqueles espaço. E uma coisa legal, como eu quero trabalhar com esses blocos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele imprimir a linha toda. Se não for end, eu vou dar um Cout na linha toda. Tá vendo aqui? End L. Então, bora rodar, vamos compilar esse negócio de novo, ó. Make carro, e agora eu vou colar todo o meu teste. Oi. Lê, mas ele descarta. Getline descarta o caractere separador. Ó, vou copiar isso daqui tudinho, tá vendo? E vou mandar colar aqui, Ctrl Shift V. Olha que legal, ó. Porque como agora eu estou lendo linhas, na hora que ele dá o print, ele mostra as linhas, tá vendo? Ó, show, não tem nada, entrou alguém, mando. Lembra que antes esse 5 não aparecia? Na verdade? Agora o 5 aparece. Deu certo, mando mostrar. Ó, um passageiro, 5,40, mando dirigir 40, deu certo, mando entrar, deu certo, mando dirigir mais 20. Combustível não, é insuficiente. Ai, pai, tá. Ok, mando dirigir mais 5, e etc, etc, etc. Então, esse modelo aqui de fazer separado e orientado a linhas, faz o processo de testar se o teu código está funcionando muito melhor. Porque você pode simplesmente pegar o código, aqui o carro, eu nem sei se eu fiz a descrição do carro, fiz? Pronto, você pode pegar isso daqui, tá vendo isso daqui? Copiar, tirar as saídas. Se vocês quiserem, depois eu dou o comandozinho que tira as saídas, tá? E aí você roda o teu código contra esse comando. Ó, se vocês quisessem fazer no terminal, só por assim, só ensinando vocês, né? Cadê o VS Code aqui? Você não tem os teus comandos aqui no TXT, no teste, né? No terminal, se você nunca fez, você pode definir um arquivo de entrada. Quando vocês já fizeram isso, redirecionar a entrada, redirecionar a saída? Não, né? Então, isso daqui se chama redirecionamento de descritores. Se você simplesmente executar o teu código ele começa com 3 descritores padrão. Um descritor padrão de entrada, que é o teclado, um descritor padrão de saída, que é a tela, e um descritor padrão de saída de erros, que normalmente a gente não usa. Então, vamos ficar com entrada e saída. A entrada padrão é o teclado, a saída padrão é a tela. Então, se eu mandar rodar e ele quiser uma informação, ele vai pedir essa informação de onde? Do teclado. E se ele mandar escrever, ele vai escrever onde? Na tela. Só que eu não quero ficar copiando, colando e escrevendo o tempo todo. Eu quero que ele leia de algum lugar. Você poderia mandar ele ler diretamente de um arquivo, ou você pode fazer só um truque simples do shell. Dizer que a entrada padrão é o arquivo teste.txt. Então, ao invés de ele travar o terminal esperando que você digite, ele vai puxar direto do buffer, que no nosso caso agora é quem? Teste.txt. Existe um comando para área de transferência, para colocar ele no lugar desse TXT. Você copiou lá, é que vai jogar em área de transferência. Não entendi, desculpa. Para copiar para o Ctrl+C? A tua área de transferência é o que tu está dizendo? É isso, é onde está salvo o Ctrl+C. Tem, mas aí você tem que usar o Xcel do Linux. Aí você pode tanto copiar como colar usando a área de transferência. O que eu quero é copiar do texto, né? E aí a saída padrão ainda é o terminal, a tela.
Vamos, só para a gente terminar o código, lembra que eu coloquei para terminar com end? Não foi? Então meu último comando vai ser end para eu dizer que eu estou terminando. Então vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Olha que legal. Ele leu o show e mostra isso daqui, leu in, leu filler, e aí assim é mais fácil de testar o código. Porque não caia na ilusão de achar que você vai fazer uma vez e vai funcionar. Assim, não, lá vou escrever um arquivo de entrada, eu vou rodar isso daqui uma vez e já vai sair sucesso. 50 testes depois você vai pensar, mas eu devia ter feito um arquivo de entrada, mano. Copiei, escrevi a mesma coisa já umas 50 vezes. Ok? Tudo bem? Então isso daqui é muito legal para você testar se o seu código funciona. Tá bom? Ok, pessoal, sucesso. Aprenderam alguma coisa de nova? Pronto. Tem como a gente fazer ele imprimir isso no arquivo e não na tela? Tem. Então, se eu quiser que ao invés da tela eu redirecionar a saída padrão, é assim. Eu quero que vá para saída.txt. Por que é que eu não estou vendo nada? Porque foi para a tela. Inclusive ele criou Code, aqui, né? saída.txt. Então, no caso, ele colocou aqui, ó. Então, já é muita informação, tá certo? Se vocês quiserem, amanhã eu passo o scriptzinho que puxa direto daqui e já gera a entrada, gera a saída e testa, tudo bem? Mas a gente ainda tem tempo suficiente. Vocês querem que eu veja outro código? Sim, vamos corrigir o cinema para ponteiro. Boa, filho. Sucesso. Ok, então vamos lá. Faz de conta que esse código, eu não estou fazendo tudo no repositório dele. Vocês lembram disso? Tudo isso daqui é dentro da pasta que está vinculada com o repositório dele. Se eu quisesse só enviar, eu daria um git add no carro aqui em carro.cpp, git commit, git push, e já ia direto lá para cima. Se eu quisesse adicionar também o makefile, git add, makefile, git commit e git push. Se eu quisesse utilizar o git kraken, só para a gente ver a diferença, tá? Git kraken. É muito bonito, mas esse negócio. Não? Você fica assim, release the kraken. Como ele é assim, a interface dele é muito trabalhada, acaba que ele é um pouquinho pesado, né? Então vamos aqui, ó. Esse unstaged é aquilo que ainda está para ser adicionado. Então você poderia só escolher as coisas que você quer adicionar, né? No caso aqui, eu quero adicionar só o carro.cpp, ó. Stage file. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, também adicionar o makefile, que eu já abro em outra máquina. Por exemplo, se você quiser fazer da máquina da universidade, você tem a sua máquina em casa, você dá o commit, o push, quando chega na máquina da universidade, você dá só o clone. Na hora que você clona, você baixa o repositório todo, fala o que você tem que fazer, dá o push, manda tudo de volta para lá. Ok? Então eu vou mandar o makefile também. Vou mandar o meu teste.txt também. Ok? Tudo isso daqui está pronto para ser comitado. Aí eu posso ver aqui em carro, versão C++ com controller. E aí eu vou comitar os 3 arquivos. Tufs. Comitei. Está aqui um novo commit. Está vendo aqui? Novo commit. Se eu quisesse enviar para lá, eu faria apenas o push. Não funciona porque o Git Kraken está logado na minha conta e a minha conta não tem acesso de escrita no repositório dele. Ok? Então vamos lá para qual é o outro que a gente ia fazer? Eu vou copiar esse código dele aqui para dentro do move carro.cpp para carro1.cpp e move carro. Tá. Então cd não git cnpk po mkd s03 01 carro.
certo? 03 a 01 carro. Vou copiar de King Brito, PO, carro, asterisco ponto CTP pra cá, Makefly pra cá. Tá, vamos fazer aqui também o cinema, não foi? Então bora lá. Alguém tentou fazer o cinema? Com ponteiros? Com ponteiros. Ponteiremos aqui o nosso amigo cinema. Então eu vou criar um cinema ponteiro. Cinema PT. Não. PTR. Cinema ponteiro. Vamos nós para o nosso cinema ponteiro. Então, o que é que muda aqui? O que é que muda? Vai-te embora, Booleano. Vai-te embora, Booleano. Vai-te embora, Booleano. Isso daqui não precisa, né? Porque ele sempre existe. Então, string SS. Ah, não. Não, o objeto sempre existe. Ok. Então vamos lá. Sala. Agora eu não vou fazer pushbacks de falso. Eu vou fazer pushbacks de ponteiro nulo, tá certo? Em C, aquele null é uma macro que vai ser interpretada dependendo do tipo. No PTR ele sempre se refere a ponteiro, tudo bem? Então quando você estiver escrevendo para ponteiro, não use o null, use no PTR. Então eu coloco muitas cadeiras vazias. Hã? Tudo bem. Muitas cadeiras vazias. Lembrando que vou utilizar o outro formato, tá certo? Não sei se a gente fez isso daqui, mas o formato utilizando construtores é esse daqui. A sala tem uma cadeira. A sala tem cadeira, sim ou não? Sim. A brincadeira é o seguinte. C++ é mais complicado porque você lida com objetos estáticos criados em tempo de alocados, já definidos em tempo de compilação, e outros dinâmicos, alguns no stack e alguns na heap. A sala, depois que entra nesses parênteses, já teve todos os seus atributos inicializados com o valor default. Repetir. Depois que você entra nesses parênteses, nesses colchetes, você já tem todos os atributos inicializados com o valor default. Então, na linha 31, cadeiras já foi criado? Já. Com que valor? Quantas cadeiras? 0. Nenhuma cadeira, porque ele foi criado utilizando o valor default. Professor, então quer dizer que eu não posso usar o construtor de cadeiras aqui? Por exemplo, cadeiras, vou criar várias cadeiras. Não, porque você só usa o construtor na hora que você está construindo. Depois que o objeto existe, você não pode reconstruir. Então, o que é que você pode fazer? Como é que eu inicializo uma variável utilizando os construtores? Através de uma coisa chamada lista de inicialização. 2 pontinhos, enter, e o que eu quero inicializar, eu vou colocar bem aqui. Professor, isso é feio, eu concordo. Ok? Isso não é bonito. Mas isso está dizendo a seguinte coisa. Antes de criar a sala, inicialize cadeiras passando o construtor dela. E aí eu posso utilizar o construtor para construir qualquer coisa, qualquer construtor. No caso aqui eu quero quantidade de cadeiras e o valor delas vai ser no PTR. E aí eu não preciso desse for. A mesma coisa. Aqui eu estou inserindo quantidade de cadeiras vazias. Aqui eu estou utilizando o construtor default de todos os containers, que é quantidade e valor default. Se você tem um vector e coloca 10,5, você tem 10 posições, todas elas com valor
5. Se você tem um vetor de pessoas e coloca 50 pessoa Davi, você vai ter 50 vezes o objeto Davi copiado. Ok? Então, só uma alternativa. Professor, Diz. colocar e inicializar cadeiras com. Você lembra, né? As cadeiras com os valores que vai ter lá, vão estar em Não. zero. Não, todos os valores não existem, porque a única coisa que eu tenho são os ponteiros. Ponteiro é tipo assim, alguém esperando para agarrar um objeto. O ponteiro ele referencia alguém, ele não contém ninguém. Então, atualmente, o meu vetor tem quantas posições? Imagina que eu já executei o construtor. Não. Quantas posições tem no vetor? Eu executei o construtor acabou. Tem quantidade de posições. Quantos clientes tem nessas posições? Nenhum. Eu já adicionei algum cliente? Não. Eu criei cadeiras vazias. Cadeiras que não estão referenciando ninguém. Porque é isso que um ponteiro faz. Um ponteiro faz uma referência. Em Java, em Python, é basicamente a mesma coisa. Só que você não tem essa diferenciação entre estático e dinâmico porque tudo é dinâmico. Então, em Java, você faria em dois passos, né? Em Java, se vocês já viram Java, você faria cadeiras, recebe, new, array list de cliente. Em Java, você diria, estou criando cadeiras agora, porque cadeiras é dinâmico. Cadeiras é um array list de cliente. Quantas cadeiras tem aqui? 0. Okay? E aí depois você inseriria os clientes, assim, porque em Java tudo é dinâmico, o que faz as coisas serem um pouquinho mais fáceis. Por isso que eu digo que vocês não têm nenhum prejuízo aprendendo C++, porque quando vocês forem para o Java é... Porra, besta, mano. As coisas não precisam contar porque você está usando o vector, é isso? Como assim? Eu estava tentando fazer criando um ponteiro com new. Não, o cliente eu vou ter que criar com o new. As poltronas poderia ser com new? Não. O cliente vai ser com new. Se eu, tá vendo aqui, o meu vetor é de ponteiros para cliente. Então o cliente eu vou ter que dar um new cliente. Professor, e se eu quisesse um array bruto de clientes, um array bruto que recebessem clientes dinâmicos, aí você teria que fazer ponteiro de ponteiro. Que quando vocês aprenderam, se vocês estudaram em C, é a mesma coisa que você guardar uma lista de strings. Ou então quando você está lá na main, lembra da main? Que você recebe int, você nunca viu isso, né? Int argc, char, argv. Isso daqui também é um ponteiro de ponteiros. É uma lista dinâmica que guarda, é uma lista de caracteres, de cabeça de caractere que guarda caracteres. Mas para não ficar feio daquela forma, usar o vector deixa o negócio um pouquinho mais fácil. Porque eu não tenho que fazer dupla alocação. Vamos começar apenas com uma, tá? Então bora lá. Tudo bem. Bora pro reservar. Então, isso daqui muda alguma coisa? Não, né? Essa cadeira não existe. O que é que eu faço bem aqui? Se cadeiras índice for diferente de nulo, ou seja, se ela existe é porque ela já está ocupada, não tem mais o que fazer. Mesma coisa a gente vem para cá agora. Para todas as cadeiras, agora eu não vou fazer se ela existe, eu vou fazer o quê? Se ela for diferente de nulo. Se ela for diferente de nulo. Cadê? Ah, tá. Como o cliente é um ponteiro, agora vai virar uma seta. O que é esse cliente.id?
Ah, tudo bem, tudo bem. É o cliente que eu estou passando aqui, né? Tudo bem. Se reservar, agora reservar não recebe mais o cliente, né? Recebe o cliente, que o cliente que eu estou recebendo aqui, eu estou colocando dentro da cadeira. Diferente de antes, que era sempre a cópia. Eu passo um objeto cliente. Quando você não coloca a referência ou então o asterisco, você na verdade está copiando sempre o valor de um cliente para o outro. Então no fundo não é o mesmo objeto. Fazendo assim, o mesmo objeto que é criado lá na main, ele sobrevive. E é o mesmo bloco de memória que sai passando de uma entidade para outra. Eu estou pensando que não é a melhor hora para eu fazer isso agora, né? Vocês já estão tudo com o miolo queimado. Tudo bem? Cadeiras.índice recebe cliente. Mas já que a gente começou, né? Para cada um dos clientes na cadeira. Cliente seta toString, porque cliente é um ponteiro. Ok? Tudo bem, tudo bem. Reservar. Bora lá, o que é que muda aqui? Só na hora de criar o cliente Na hora que eu crio um cliente, eu preciso passar um ponteiro, não é verdade? Então como é que eu faço para transformar isso daqui de estático em dinâmico? New. Estou alocando memória, colocando na heap e entregando. Qual é o único problema desse código? Em nenhum lugar eu estou devolvendo a memória que eu peguei. Não é verdade? Idealmente, na hora que eu cancelo a reserva, se eu tiver aqui um método cancelar, dentro do meu cancelar eu vou dar um delete no cliente. Ou então, agora faz sentido, a minha sala vai precisar de um destrutor. Lembra que a gente falou de destrutores? Na minha sala. Isso significa que quando a minha sala acabar, eu tenho que me livrar de todos os clientes, porque foram alocados dinamicamente. Então, para cada cliente em cadeiras, o que é que eu vou fazer? Delete de cliente. Agora eu garanto que quando o meu objeto sala fosse embora, tudo que eu recebi de memória na heap, eu estou me livrando, porque senão eu teria um vazamento de memória. Semana que vem não, amanhã eu vou mostrar para vocês um amigo dos ponteiros que se chama Valgrind. Vocês já ouviram falar do Valgrind? Valgrind, ele é tipo um analisador de vazamento de memória. Então ele é legal porque você pode ver, essa memória solicitada nunca foi devolvida. Então, pessoal, nossa próxima atividade vai ser o contatos, ok? Amanhã, estou só carregando na memória aqui. Nós fizemos o cinema, a nossa próxima atividade vai ser o vagão, porque o vagão ele tem a mesma, não está lá, eu já criei. Porque o contatos é diferente do cinema, porque o cinema fica usando ponteiro para nulo e o contato não tem ponteiro para nulo, certo? Então a gente vai fazer o vagão, que é basicamente a mesma coisa do cinema que a gente fez agora, só para vocês exercitarem esse lance de nulo, que é, no cinema eu dizia, eu quero sentar na cadeira 3, não era assim? Eu quero sentar na cadeira 4. No vagão é o seguinte, a pessoa diz, eu quero entrar no vagão. Você vai pegar a primeira cadeira livre e colocar a pessoa. Aí a regra de negócios é bem simples, tipo, se ele for idoso, ele senta na primeira cadeira. Se ele não for idoso, ele só senta na primeira cadeira se tiver lotado. Ok? Se tiver lotado. Então, eu vou terminar de formatar esse. Se vocês já começaram a fazer o contato, vocês podem continuar. Se vocês ainda não enviaram para o Git, o carro, por favor, enviem para o Git. O cinema teve para enviar? Hã? O cinema teve para enviar? Não, o cinema era só por diversão. Deixa eu fazer a chamada.